E aí, pessoal, tudo bem? O professor Douglas Lima aqui. Eu vou fazer uma revisão do nosso conteúdo de recuperação, tá bom? E eu vou me basear em somente em alguns conteúdos, algumas partes do conteúdo, pelo curto tempo que a gente teve de aula, e daí a gente faz uma ponderação, do que eu vou cobrar nessa recuperação no final do vídeo, tá bom? Bom, eu queria falar para vocês primeiro sobre o processo de eletrização. Eu vou colocar aqui só um rascunho, tá bom? Lembrando vocês que o processo de eletrização é o processo de... Opa, porque tá assim? Vamos apagar aqui, uma coisa errada. Vamos lá, os processos de eletrização, tá bom? Nesses processos de eletrização, a gente vai retirar a carga de um corpo neutro. Primeiro, um corpo neutro, ele vai ter o número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas, tá bom? E eu cedendo cargas negativas para esse corpo vai ficar com mais cargas negativas, portanto, ele vai estar eletrizado negativamente. Se eu retiro cargas negativas desse corpo por algum processo como atrito, contato e indução, esse corpo vai ficar com uma quantidade de cargas positivas maior do que uma carga negativa. Portanto, esse corpo está eletrizado positivamente. Bom, esse processo é o processo de eletrização, em que eu retiro cargas de corpos e o número de cargas diferentes eu tenho um corpo eletrizado, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, número de prótons maior do que o número de elétrons, então esse corpo está eletrizado positivamente. Bom, esse corpo eletrizado positivamente não significa que ele ganhou prótons, tá bom? As únicas cargas possíveis de se mover são os elétrons livres, tá bom? Então vamos colocar aqui que um corpo eletrizado positivamente significa que ele perdeu elétrons, tá bom? Bom, segundo ponto, um corpo que tem um número de elétrons maior do que o número de prótons, então posso dizer que esse corpo está eletrizado negativamente. Se ele está eletrizado negativamente, significa que esse corpo ganhou, de alguma forma, elétrons. Bom? Bom, é isso. E um corpo que tem um número de prótons igual ao número de elétrons, ele vai ser um corpo neutro. Bom? Toma cuidado, que eu não posso dizer que um corpo neutro não tem cargas, tá bom? O átomo é composto por elétrons e prótons. Se um corpo não contém cargas, isso significa que esse corpo não tem átomos, esse corpo não existe. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Um processo de eletrização que a gente vai trabalhar é o processo de eletrização por contato, onde eu pego um corpo inicialmente neutro, tá bom? E coloco em contato com um corpo eletrizado. Bom, nesse processo de eletrização, quando eu coloco em contato esses dois corpos, os elétrons que estavam se anulando com os prótons no corpo B vão ser cedidos, desculpa, para o corpo A. E aquela quantidade positiva anteriormente e agora fica um pouco menor, fazendo com que um corpo de carga B fique eletrizado positivamente, tá bom? O processo, quando eu tenho um corpo eletrizado negativamente, funciona da mesma forma, só que os elétrons agora vão para outro corpo. Então, olha só, se eu tiver um corpo eletrizado negativamente, mais um corpo neutro, ao colocar esses corpos em contato, tá bom? Os elétrons que estão em excesso no corpo A vão passar para o corpo B. Portanto, o corpo B ficou eletrizado negativamente. Então, o que a gente pode resumir aqui de eletrização por contato? Na eletrização por contato, o corpo neutro fica com a carga daquele corpo que está eletrizado, tá bom? Então, se um corpo neutro ele for eletrizado por um corpo positivo, ele agora vai ficar eletrizado positivamente. Se o corpo neutro estiver em contato com um corpo eletrizado negativamente, então a sua carga final será negativa. Tranquilo? Bom, e quando a gente coloca um corpo eletrizado junto com outro eletrizado, a gente vai trabalhar agora com o princípio da conservação das cargas elétricas, tá bom?
E nesse princípio da conservação das cargas elétricas, a gente faz o somatório das cargas totais e divide pela quantidade de corpos que participaram do processo. Bom, uma ponderação aqui. A gente só pode aplicar essa equação se os corpos forem idênticos em materiais e dimensões, tá bom? Então a gente sempre vai trabalhar com corpos idênticos, mesmo se a questão lá não fala na recuperação, a gente está partindo do princípio que os corpos são idênticos. Então, vamos lá. A eletrização por contato. Vamos considerar que tem um corpo de carga Q e um corpo neutro, ou seja, a carga total é zero. Quando colocar o contato, eu vou somar a carga. Então, Q mais zero é Q. Então, separo as cargas depois das trocas. Beleza, quando eu separei, eu vou pegar essa carga Q e dividir para os dois corpos. Então, o corpo A vai ficar com Q sobre 2 e o corpo B vai ficar também com Q sobre 2. Somando isso aqui, eu tenho que ter ser igual à quantidade inicial, que é Q, tá bom? Q sobre 2 mais Q sobre 2 é igual a Q. Bom, e agora eu tenho dois corpos com cargas, um Q1 e outro Q2. Seja positiva ou negativa, não interessa agora. Mas coloco-os em contato, Q1 mais Q2, né? Q1 mais Q2. E após separar, eu vou dividir essa soma por 2, porque é a quantidade de corpos que participaram desse contato, tá bom? Então cada um vai receber a metade do somatório das cargas iniciais. Fácil? Vamos pegar um exemplo aqui. Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais e isoladas uma das outras. 3 delas, A, B e C, estão neutras. Então, posso colocar aqui, ó, quantidade de A igual a 0, quantidade de B igual a 0. E C, né? Desculpa, C igual a 0. E uma quarta carga, que é chamada carga D, ela vai ter uma carga que eu vou chamar de Q, ok? Bom, vamos lá. Quando eu coloco D em contato sucessivo com A, B e C, qual é a carga final de D? Bom, essa é uma questão difícil, né, da gente visualizar, uns cálculos chatos, trabalhar com fração, mas vamos lá. O que é que acontece se eu pegar C e colocar em contato com A? B e C não vão participar agora. Bom, então eu vou somar QD, vou até escrever aqui para a gente não confundir, tá bom? Quando D entra em contato com A. Bom, então eu vou pegar a quantidade de D mais a quantidade de A, ou seja, a quantidade de D vai ser Q e a quantidade de A vai ser 0. Q mais 0 é Q. Bom, depois eu vou separar. Quando eu separar aqui, então D vai ficar com a metade dessa soma, que é Q dividido por 2. E A vai ficar com a outra metade, Q sobre 2, tá bom? Somando esses dois tem que ser igual ao valor anterior. Bom, não vou me alongar aqui as outras cargas, porque a gente não vai ter uma questão trabalhando com valores dessa forma na recuperação, porém eu trouxe valores numéricos para a gente trabalhar, que fica mais fácil, tá bom? Bom, um aluno dispõe de 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras, A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente iguais a 2Q, 4Q, 3Q e 6Q, tá bom? Todas as cargas positivas. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D, tá bom? Então, o que a gente tem? Vamos criar uma tabela. A, B, C e D. Processo inicial, eu coloco aqui os valores das cargas. Então, carga A é 2Q, B vai ser 4Q, C vai ser 3Q e D 6Q. Bom, no primeiro processo, eu vou colocar A e B, tá bom? Então, C e B não irão participar dos processos. Então, repete o valor das cargas 3Q e 6Q. Eu tenho que repetir os valores. Quando não participa dos processos de troca,
eu repito os valores das cargas. Bom, agora eu vou colocar A em contato com B. Então, facinho. A mais B e dividir por 2, que seria o valor das cargas. 2Q mais 4Q dividido por 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3Q. Então, cada uma dessas cargas irá ficar, dessas esferas, irá ficar com a carga de 3Q. Ok? Deixa eu diminuir aqui, porque não vai dar para a gente fazer nessa folha. Bom, vamos lá. Agora o segundo processo, eu vou pegar o novo valor de A e misturar com C. Bom, então vou repetir aqueles que não participam. Ó, percebam, não mexi com C e nem com D. Eu repeti aqui. Agora eu não vou mexer com B e D, tá bom? Então eu vou repetir. 3Q e 6Q. Agora eu vou juntar A e C. Então vamos lá. A tem um novo valor de 3Q mais o valor de C, que é 3Q. Dividido, somando, dá 6Q, dividido por 2, eu fico com 3Q. Então essas cargas aqui, ó, permanecem com os mesmos valores. 3Q, 3Q, 3Q e 6Q. Beleza? Vamos lá. Terceiro e último processo, eu vou juntar a carga A com D. Tá bom? Juntando A com D, vou repetir aqui, ó, 3Q e 3Q. Então eu vou trabalhar com 3Q e 6Q. 3Q mais 6Q. Opa, o aplicativo decide salvar na hora que a gente está escrevendo. 6Q vai ser igual a 9Q. Tudo isso dividido por 2, 4,5Q para cada um, tá bom? Então, esse é o valor final da carga A, 4,5Q. Bom, é uma questão longa, mas é uma questão simples, tá bom? E a gente vai fazer mais uma para firmar o nosso conceito aqui. Duas esferas A e B, metálicas idênticas, estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 16 microcoulombs e 4 microcoulombs. Uma terceira esfera C, metálica idêntica às anteriores, está inicialmente descarregada. Mesma forma, vamos fazer uma tabelinha aqui. A, B, C. Acho que eu fiz tudo muito próximo, vou acabar confundindo. B e C. Então, 16 e a outra é 4. E essa é 0. Bom, vamos para o primeiro ponto. Coloca-se C em contato com A. Em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C é colocada em contato com B. Então, primeiro processo, eu tenho aqui C e A. No segundo processo, eu tenho um novo valor de C com B. Então, vamos lá. C com A. C com A, então vai ficar 16 mais 0, dividido por 2. 16 dividido por 2, igual a 8. Então, eu vou ter 8 e 8. B não participou? Repete o valor de B. Bom, agora C com B. O novo valor de C com B. Repete A, que não participou do processo. 8 mais 4, dividido por 2. Então, eu tenho 12 dividido por 2, igual a 6. Então, 6 e 6. Como é que a gente verifica que isso aqui está correto, tá? Lembra, os valores não importam de cada um. O que importa é que o somatório total das cargas em excesso ou em falta tem que ser constante nos processos. Então, 16 mais 4 mais 0 tem que ser igual a 20. Então, inicialmente, o somatório das cargas finais de cada um tem que ser igual a 20. Então, vamos lá. 8 mais 8, 16, mais 4, 20. 6 mais 6, 12, mais 8, 20. Então, meu resultado está correto. Então, a carga final de C será igual a 6. Lembra que eu utilizo a carga após a primeira troca de cargas, tá bom? Eu não vou usar o valor original, porque depois que ele trocou carga, ele já obtém um novo valor. Beleza? Vamos lá.
Agora, relembrando aqui, a gente vai ter que fazer algumas questões com a lei de Coulomb, tá bom? Então, força é igual a constante eletrostática, carga A vezes carga B, tudo isso dividido pela distância. Opa, como é que faz aqui um tracinho correto? Bora. Opa, D quadrado. Essa é a lei de Coulomb, tá bom? Onde esse K aqui é a minha constante eletrostática e ele é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. É um valor fixo. Isso me diz que a distância utilizada, que é esse D aqui, ele deve estar em metros, tá bom? Essa é a equação que a gente vai utilizar. Portanto, tem uma questão aqui que foi colocada na prova para a gente trabalhar com ela, tá? Então, ó, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão. Ele quer saber quem é o F, tá bom? De duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 elevado a 5 e 5 vezes 10 elevado a menos 6, que se encontram no vácuo, separadas por uma distância de 15 centímetros. Então tá aqui, ó, uma carga aqui, outra aqui. Elas são positivas, então essa carga A aqui vai empurrar B, essa carga B aqui vai empurrar A, tá bom? Então as cargas, a força de repulsão será igual a... Primeiro a gente tem que transformar esses 15 centímetros em metros, tá bom? Eu acho que esse vídeo aqui vai passar de 20 minutos, tá bom? De revisão, mas a gente ajusta no final. Então 15 centímetros, aquele macete que a gente aprendeu, tá? Quero transformar em metros, então 15 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, tenho tudo aqui, sabendo que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Então a gente vai aplicar a lei de Coulomb. Força é igual a constante vezes QA vezes QB dividido pela distância ao quadrado. Então, K é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes QA. Pode ser uma das cargas, não importa a ordem, tá bom? A multiplicação será a mesma, 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. E a distância, que é essa distância aqui em metros, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Bom, eu costumo não fazer as multiplicações e o elevar ao quadrado. Eu gosto de escrever minhas equações dessa forma. Vamos primeiro fazer as potências aqui. 10 a 9, 10 a menos 5, desculpa, aqui é 10 a menos 5 mesmo. E aqui é que é 10 a menos 6. Então vai ficar 9 menos 5, né? Eu repito a base e somos expoentes. 9 menos 5, 4. 4 menos 6, menos 2. Correto? Isso mesmo. Bom, vou deixar aqui, ó, 9 vezes 3 vezes 5. Esse aqui, denominador, eu tenho 15 ao quadrado. Então, posso escrever 15 vezes 15, antes mesmo de fazer a multiplicação. E eu faço aqui a potência, menos 2 elevado a 2. Potência de potência, eu multiplico as potências. Então, vai ficar 10 a menos 4. Então, olha só como é que acontecem as simplificações. O 5, ele divide com o 15, sobra 3. O 3 corta com esse 3, então sobra 9 dividido por 15. O 9 dividido por 3, que fica 3. O 15 dividido por 3 fica 5. Então, 3 dividido por 5 vai ser igual a 0,6 vezes 10 elevado, ó, divisão de potência, conserva a potência e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 4, tá bom? Lembrando que esse menos não é da subtração, esse menos é do número. Então, vai ficar menos 2 mais 4 igual a 2. Então, 10 elevado a 2. Resolvendo isso aqui, eu tenho uma força de 60 newtons. 10 elevado a 2 dá 100. 0,6 vezes 100, 60 newtons, tá bom? Vamos adiantar aqui, para a gente finalizar no prazo. Bom, a gente não vai resolver a letra B, a gente só vai resolver a letra A.
Uma esfera recebe respectivamente cargas iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs. Esse sinal aqui das cargas, ele só vai dizer que a força entre elas é de uma força de atração, tá bom? Força de atração. Bom, então 5 centímetros é a minha distância, eu vou transformar em metros. D igual a 5 centímetros é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ou seja, é só a gente multiplicar por 10 a menos 2 e já transformo em metros, tá bom? Vamos aplicar aqui na fórmula. A força é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Vou colocar a fórmula aqui. K vezes QA vezes QB dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, né? Lembrando que esse micro aqui, micro é igual a 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o sinal não vai, tá bom? O sinal só para a gente saber que a força é de atração, dividido por essa distância aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 2, elevado a 2. 2 por causa do quadrado da distância, tá bom? Da mesma forma, vou repetir aqui, ó, 9, 2, 4 e o 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. 5 ao quadrado, vamos lá, 25 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplico as potências. Bom, agora, né, que nosso problema aqui, que vai ser, como é que eu vou dividir, como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Bom, eu vou resolver aqui direto para vocês, fica a critério de vocês, 9 vezes 2 vezes 4, depois dividir por 25. Esse resultado aqui vai dar o seguinte, 9 vezes 2 vezes 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 100, bom? Então, vamos lá, 9 vezes 2, desculpa, 9 vezes 2 vai ser igual a 18. 18 vezes 8 vai ficar 154 vezes 10 a menos 3, dividido por 100, né? Faltou 10 a menos 4 aqui, vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui vai ficar 1,54 vezes, né, 154 dividido por 100, 1,54, menos 3 menos 4 fica menos 1, tá bom? Então, esse resultado vai ser igual a 0,154. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Lei de Coulomb, eletrização por contato. A gente vai trabalhar com trocas de cargas elétricas, tá bom? Então, se não tem dificuldade, qualquer dúvida você deixa um comentário ou vocês me chamam no grupo de vocês marcando o meu nome lá que eu respondo. Tranquilo? Valeu, meu pessoal.